Fala pessoal, tudo bem? Olha, nós aqui novamente, dessa vez para falar de algo polêmico, né? Pirataria. Você é a favor ou contra a pirataria? Bem, eu, ao longo dos tempos, eh, usei, né, consoles desbloqueados. Hoje em dia eu tenho um ponto diferente em relação a isso. O meu ponto de vista, né, sobre essas coisas eu vou estar revelando logo após a vinheta. Mas e você? Peço a sua colaboração para colocar nos comentários seu ponto de vista sobre isso e vamos lá saber o que a maioria das pessoas pensam em relação a esse assunto. Bem, pessoal, como eu vinha falando para vocês, antigamente, né, eu achei que os desbloqueios de consoles ou os jogos piratas, por assim dizer, estavam no auge no período das locadoras, né? Que foram ali nos anos 90 e até boa parte dos anos 2000, ali até 2008 pelo menos, quando tivemos o Xbox 360 e o PlayStation 3 dominando. Mas por incrível que pareça, continua, né? Agora na geração do PlayStation 4 saiu o desbloqueio já faz algum tempo e por incrível que pareça na nova atualização, né? 13, vai 13.02 já tem desbloqueios, gente. E assim, para a maioria que não é a favor, né, do preço dos jogos, é, vai ter a oportunidade de jogar jogos, né, a um preço zero, né, praticamente, né? Vai gastar só com a internet para fazer o download dos jogos e nada mais. Mas e você? Você tem console desbloqueado em casa? Tem cartucho paralelo? O que é pirataria, né, para você, né? É desbloquear o console ou é ter apenas os jogos paralelos? Bem, na verdade é tudo, né? Tudo que não é adquirido, né, de forma oficial se torna pirataria. Não tô aqui pra cagar regra, né, como as pessoas dizem, mas eu acredito que tudo tem um porquê. O preço, né, para se desenvolver um jogo tem aumentado significativamente e nem sempre traz a diversão que nós pagamos, né, para ter, né? Muitas pessoas se frustram, deixam o jogo escanteado na prateleira, não chegam nem a concluir, e outros procuram se desfazer o mais rápido possível para esquecer, né? Ou pelo menos tentar esquecer essa terrível experiência. Eu acredito que se houvesse uma redução dos custos, não haveria, né, esse tipo de situação. Por exemplo, PlayStation 3, você vai numa banquinha que vende jogos usados e compra lá na faixa de 20, 30 reais a maioria dos jogos. Então, PlayStation 3 só é viável desbloquear para não ter custo nenhum, né? Mas para quem coleciona, não tem por que realizar o desbloqueio do console se você tem essa opção tão barata, né? Os jogos de PlayStation 4 até bem pouco tempo atrás, há uns 2 anos atrás, você encontrava todos os jogos na faixa de 20, 30 até 50 reais. Era raro ter um jogo usado de PlayStation 4 na faixa de 100 reais, muito raro. Mas só que a partir do momento que desbloquearam o console na versão 9.0, né? É, e disseram que não teria condições de sair um desbloqueio nem tão cedo, a galera que vende jogos usados, infelizmente, né, subiu o preço. E hoje em dia você só encontra jogo usado de PlayStation 4 a partir de 50 reais. E nem são jogos tão legais assim, né? Mas eu, há algum tempo atrás, desfiz, né? Tô citando só como exemplo aqui, meu PlayStation 4 por questões financeiras. E quando eu resolvi adquirir de volta, eu adquiri, né, lá pelo Enjoei. É uma ótima plataforma para se comprar, mas para se vender não é, porque eles cobram uma taxa muito alta, né? Então, para você que está querendo comprar algo lá, você tem vantagem, né? Porque geralmente
Eles oferecem cupons de desconto e sai em conta para você. Mas para quem quer vender não é viável. Então eu adquiri meu PlayStation 4 lá. Tava numa versão que não oferecia desbloqueio. O rapaz vendeu, se eu não me engano, foi por R$ 850. Chegou em casa, tudo funcionando, maravilha. Fiquei então aguardando, né, que saísse um desbloqueio para a versão dele e realizei, né, o desbloqueio, pode ser assim dizer. Recentemente comprei um BDJ, né? O meu tá na versão 12.52 e já coloquei alguns jogos nele. Alan, mas você estimula a pirataria? Não, eu acho que todo mundo tem que ser responsável, né, por suas decisões. Eu só tô aqui dando o meu ponto de vista, né? Então assim, eu tenho alguns jogos que eu desenvolvi, né, na plataforma GDevelop. Coloquei de forma gratuita, né, disponível, né, para que as pessoas conheçam o meu trabalho, mas verdade seja dita que para concorrer, né, com jogos super desenvolvidos das empresas, eu teria que me dedicar mais um bom tempo, né, desenvolvendo sozinho, para poder ficar tão bom quanto, né? Então, tem muitos entusiastas aí, fãs que fazem jogos para consoles como Mega Drive e Super Nintendo, por exemplo, que, modéstia à parte, são mais divertidos do que esses jogos aí de 400, 500 reais que a gente vê no Nintendo Switch 2, né? E no PlayStation 5, por exemplo. E eles disponibilizam aí gratuitamente, gente. Então, recentemente, aquele jogo, né, Hollow Knight Silksong, se eu não me engano, ele foi vendido num preço bem acessível e a galera comprou, pô, comprou de boa. E é um jogo muito bom, Metroidvania, né? Então, por que as empresas não seguem o modelo e vendem jogos no preço acessível? Além deles venderem mais, a galera vai abandonar desbloqueios de console. Mas enquanto não houver esse tipo de política, a pirataria nunca vai acabar. Seja desbloqueando o console, ou seja gravando um jogo no Everdrive, seja lá como for. Então, as empresas têm essa mentalidade, né, que é melhor eu vender relativamente menos, mas num valor maior e conquistar, né, manter aquele público, na verdade, que já é fiel, do que expandir os negócios ganhando um pouco menos e frear a pirataria. Porque é questão de tempo, gente. No preço que estão os jogos do Switch 2, que alguém se dedique de verdade a desbloqueá-lo, né? Já houve algumas tentativas, mas não chegou aos finalmente, né? Sempre ocorre alguma coisa que impede, né? Mas é isso, pessoal. Super Nintendo, Mega Drive, na época de locadora. O que eu mais tive foi cartucho paralelo. Hoje em dia, para os colecionadores, não vale nada, né? A maioria esnoba, né, coleção de jogos paralelos. Mas se você quer se divertir, do meu ponto de vista, eu que já tive tantos jogos de Mega Drive aqui, sejam originais ou paralelos, joguei e me diverti pra caramba, independente se eram originais ou paralelos. Então, o que conta, acima de tudo, pessoal, é a diversão e o quanto você pode gastar. Então não se prive por conta de um preço de um jogo ou que tal plataforma não tem. Se for assim, eu recomendo vocês usarem o PC, né? É a plataforma mais acessível que existe no momento e tem jogos lá na Steam a partir de R$ 1,99. Então, pessoal, façam o que for melhor para vocês e fiquem atentos, né, a preços exorbitantes que as empresas estão cobrando. E se você não for favorável a pagar 400, 500 reais num jogo, não compre. Procure outras alternativas, gente. Mas não sejam escravos disso, não. E se vocês acharem que é necessário desbloquear o aparelho de vocês, façam, mas sabendo que existe um preço, né?
além de você não poder jogar mais online, na maioria das vezes, você também pode bricar o seu aparelho, né? Então eu desbloqueei o meu PlayStation 4 sabendo dos riscos, mantenho a internet nele desativada, né? Porque é através da internet que pode ocorrer a maioria dos breaks, mas também em jogos que muitas vezes você pega online achando que são arquivos seguros, né? E na verdade é um arquivo malicioso. Então fiquem atentos a essas coisas, porque nada sai de graça, tudo tem um preço. Você pode não estar pagando a empresa, mas você corre um risco de repente ter seu aparelho bricado. Não é como um cartucho de Super Nintendo ou de Mega Drive paralelo, ou até mesmo um cartucho paralelo de 64, né? Então, só queria deixar o meu ponto de vista sobre isso, pessoal, e sejam felizes acima de tudo, tá certo? Beijo no coração e até mais.